Thaís, aqui nesses verb tense, nós vamos falar sobre os tempos verbais. Então, eu tenho aqui uma mesma frase, tá? Que eu coloquei aqui em vários tempos verbais, tá? Para que você possa entender e verificar até que tempo verbal que você está estudando aí, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui eu tenho certeza que sim, que é o simple past, que é o passado simples. Então, eu digo assim, ó. I walked to the store. Eu caminhei para a loja, ok? Aqui no presente simples, eu vou dizer I walk to the store. Eu caminho para a loja. No simple future, né? No futuro simples, eu vou dizer I will walk to the store. Eu caminharei para a loja. Aqui no past progressive, que é no passado, né? Eu vou dizer I was walking to the store, tá? Eu estava caminhando para a loja, tá? Então, deixa eu terminar de fazer aqui para eu te mostrar, tá? Então, vamos lá. Eu queria falar uma coisa aqui com você sobre o tempo aqui, tá? Aqui no passado, o que você vai observar aqui no verbo caminhar é que aqui eu acrescentei o ED. Lembra que eu te falei sobre o ED? A gente tá falando sobre isso? Aqui eu apenas acrescentei o ED para colocar o verbo caminhar no passado, ok? Então, aqui ficou o walked. Então, eu sei que está no passado, por quê? Porque tem esse EDzinho aqui no final. Tá, já aqui no presente, ó, o verbo não tem o ED. Tudo bem? Então, essa é a diferença, tá? Do verbo no passado para o verbo no presente, tá? O verbo regular, tá? Que esse aqui é um verbo regular. Aqui no futuro, nesse verbo aqui, to walk, o que eu precisei colocar? Apenas o will. O modal will já leva esse verbo para o futuro, ok? Então, fica I will walk to the store. Eu caminharei, tá? Will walk, caminharei para a loja, tá? Aqui no past progressive, eu usei o que? O verbo to be no passado. Aí aqui no passado fica I was walking. Eu estava caminhando para a loja, tá? I was walking to the store. Aqui eu tive que usar o verbo to be, por quê? No passado, porque aqui, como quando nós temos aqui o ing, eu tenho que obrigatoriamente usar o verbo to be. Aqui o was, porque eu estou no passado, tá? E o sujeito aqui é o I, tá bom? Aqui já no present progressive, eu digo assim, I am walking to the store. Eu estou caminhando para a loja, tá? Então, aqui, como é presente, eu vou usar o verbo to be no presente e vou colocar o ing, tá? É a diferença entre um e outro, ó. Esse aqui tá no passado, eu tenho que usar o was, que é o verbo to be no passado. E vou continuar a frase do mesmo jeito, com o ing. Aqui é no presente, eu vou colocar I am, né? Porque depois de I vem o am. E vou continuar a frase com o ing, ok? Aqui no future, no futuro, tá? No futuro, future progressive, eu vou dizer I will be walking to the store. Eu estarei caminhando para a loja, ok? Eu vou usar o will, tá? Depois do will, eu tenho que colocar o be, porque é um futuro progressivo, é algo que eu vou estar, é uma ação que eu vou estar praticando no futuro, então eu tenho que colocar aqui o be. Por quê? Porque aqui eu vou ter o ing, sempre que tem o ing tem que ter um verbo to be aqui, tá? Que no caso é o verbo be, que é o verbo ser, tá? I will be walking to the store, ok? Vamos pro próximo aqui. Aqui tem o past perfect, tá? E nesse past perfect eu vou usar o had, ó, o had, que é o have no, né? O have é no presente, eu vou usar o had, walked. I had walked to the store. Eu caminhei para a loja,
ok? Aí eu tenho que usar esse had e aqui o verbo com o ed, né? Porque é um verbo regular no passado. Esse pro past perfect. Agora, pro present perfect, a única coisa que vai mudar aqui é que em vez de usar o had aqui, eu vou usar o have, porque o have está no presente, né? Então, se eu estou falando no presente, eu vou usar o have. I have walked, e aqui eu vou continuar com walked, tá? I have walked to the store. Eu caminho, né? Eu tenho caminhado, né? Fica assim, eu tenho caminhado para a loja, ok? Vamos aqui para o future. Future perfect. I will have walked to the store. Eu vou estar, né? Eu tenho estado, né? Eu vou estar caminhando, é mais ou menos assim. Eu vou estar caminhando, né? Para a loja, ok? No futuro, aqui eu tô querendo dizer que no futuro, num determinado momento, eu vou, né? Ter caminhado para a loja. É mais ou menos assim. Aqui no Past Perfect Progressive, eu vou falar de algo que eu estava fazendo no passado, né, mas que foi interrompido. Aí eu falo assim, I had been walking to the store, né, the store, eu tinha estado caminhando, eu estava caminhando para a loja, né, e aí essa ação foi interrompida e aconteceu uma outra ação, tá? Aí quando eu uso esse past perfect. Agora, quando eu uso o present perfect progressive, eu vou dizer de uma ação que aconteceu no passado, mas que ela continua no presente. Então, eu digo assim, I have been walking to the store. Eu tenho caminhado para a loja. Eu estou caminhando para a loja. Eu comecei a caminhar no passado, eu continuo caminhando no presente e vou estar, até o presente da minha fala, eu estou caminhando para a loja, ok? No caso, eu vou estar falando assim no telefone, né? Se alguém me... o que você está fazendo? I have been walking to store. Eu estou caminhando para a loja, ok? E o future perfect, eu vou dizer, I will have been walking to the store. Eu vou dizer que no futuro, né? Em algum momento do futuro eu vou estar caminhando para a loja, ok?